Constituição Federal, ela é responsável por tornar os indivíduos em pessoas melhores. E quanto melhor for a educação no sistema prisional, melhor será a sociedade, com menos crimes, com mais oportunidades e com mais harmonia. Dados do Departamento Penitenciário Nacional indicam que o Brasil exibe, dentre os países comparados, a quinta maior taxa de pessoas presas sem condenação. Do número total de pessoas presas no país, cerca de 41% estão presas sem terem sido definitivamente julgadas. Em números absolutos, são 222.190 pessoas à espera de um julgamento, 60% delas custodiadas por tempo superior a 90 dias. 40% dos presos no Brasil estão em prisão provisória, e essa representa uma situação de indefinição. Muitos acabam ficando muito tempo nessa condição e, frequentemente, a justiça libera aqueles que estão a cumprindo por muito tempo. Dados indicam que quando esses presos são julgados, 30% são inocentados. Isso significa que cerca de 12 ou 13% de 800 mil presos no Brasil possivelmente são inocentes. No ano de 2019, o Brasil apresentou uma taxa de superlotação carcerária de 166%. Foram registrados 729.949 presos para 437.912 vagas em presídios. Tendo em vista esse cenário, a ressocialização dos detentos não é uma prioridade. Mesmo que as ações educativas e produtivas estejam previstas na Lei de Execução Penal, o número de presos assistidos é pequeno. Apenas 20% trabalham e 13% estudam. Atualmente, as tentativas de reinserção social são resumidas em saídas temporárias para detentos que apresentam bom comportamento ou visitas de familiares. Além do problema de superlotação, os presos ainda possuem uma realidade contrária à da reinserção social dentro das prisões. A convivência entre os detentos é conhecida, impera a lei do mais forte. O cidadão que é preso será obrigado a conviver com regras rígidas instituídas por facções criminosas presentes dentro da prisão, e caso não se adapte, sofrerá consequências graves, até mesmo a morte. As penitenciárias não orientam os presos sobre como retornar à sociedade ou viver a vida em liberdade. Sendo assim, não possuem condições de reintegrar um detento à sociedade. As penas no Brasil buscam a reinserção social, mas a atual situação do sistema prisional do país não é favorável para o alcance do objetivo ressocializador que tem a pena. Ao falarmos sobre o sistema prisional brasileiro, é impossível não comentarmos sobre a atual situação. Ao falarmos sobre o sistema prisional brasileiro, é impossível não comentarmos sobre a atual situação de crise no qual este se encontra. Podemos citar diversos fatores os quais ajudaram a fomentar essa problemática, como a superlotação dos presídios, a falta de condições básicas de sobrevivência e infraestrutura, o aumento crescente da população carcerária, entre outros. De fato, a superlotação dos presídios é algo extremamente latente em nossas prisões. Isso se dá devido a uma série de fatores tanto sistemáticos quanto sociais. Um dos fatores que ajudaram na elevação dessa população carcerária foi a mudança que instituiu a nova Lei de Drogas de 2006. Esta veio com o pretexto de ser mais flexibilizadora, na qual permitiria que os juristas fossem capazes de distinguir usuários e traficantes sem ter a necessidade de possuir uma quantidade X de drogas como antigamente. Infelizmente, tal abordagem trouxe um aumento significativamente alto de novos detentos.
e pouco mudou o cenário do tráfico de forma positiva. Pode-se dizer que, então, ao nos depararmos com uma instituição como a prisão, que não apenas está falhando ao cumprir seu trabalho, ao permitir que essas condições de vida sejam vivenciadas por seus detentos, favorece a atuação de grupos como facções criminosas, as quais se instalam nas unidades penais, encontrando o poder de contratar novos integrantes, por acharem cidadãos em situações vulneráveis, dispostos a se comprometerem com estes para se protegerem. E também fomentam essa constante problemática de reinserção destes mesmos no mundo do crime, uma vez que ao saírem de seus regimes, por estarem ligados a tais grupos, irão reincidir muito provavelmente ao mundo do crime. Farei uma rápida comparação entre o sistema prisional brasileiro e o de países como Estados Unidos, Rússia, Holanda e Noruega. Primeiramente, é importante esclarecer o critério da escolha desses países. Estados Unidos e Rússia, assim como o Brasil, sofrem fortes críticas em relação ao seu sistema. Já Holanda e Noruega são elogiados pelos seus sistemas prisionais, que é muito diferente dos anteriores, apresentando baixa taxa de reincidência. A seguir, apresentarei uma característica marcante de cada sistema prisional. Os Estados Unidos, país que sofreu com encarceramento em massa devido à guerra às drogas, adotou uma nova política de drogas para tentar alterar esse panorama. Lembrando que os Estados Unidos é o país que conta com a maior população carcerária do mundo, passando dos 2 milhões de presos. Na Rússia, temos como uma característica marcante e única o transporte de presos por trens, presos podendo passar quase um mês em vagões, e o governo não é obrigado a emitir informação sobre seus paradeiros. Os presos na Rússia são tratados como animais indo para o abate. Denúncias de violação de direitos humanos, abusos e falta de transparência são comuns. A população carcerária, no entanto, assim como a americana, vem diminuindo. Deve-se isso a alterações recentes e reformas no sistema russo. Holanda e Noruega são países que adotaram políticas mais liberais em relação ao sistema prisional. As prisões holandesas contam com áreas verdes, bibliotecas e práticas de esporte. A recuperação do preso é personalizada e procura entender o motivo que o levou a cometer o crime. As penas alternativas, apesar de existentes aqui no Brasil, são frequentemente utilizadas na Holanda e contam com o apoio da maior parte da população. Na Noruega, assim como a Holanda, as penas são curtas e a rotina na prisão, ou melhor, nas casas de adaptação, tende a ser a mais normal possível. Presos podem jogar videogames, cozinhar, tocar instrumentos. Isso porque na prisão norueguesa a principal função é de ressocializar, para transformar o preso que entrou uma pessoa melhor e apta a conviver em sociedade após a sua saída. A baixa reincidência é uma característica extremamente positiva do sistema prisional norueguês, onde a taxa de reincidência é de apenas 20%. Bom, diante dos dados apresentados e dos problemas relatados pelos colegas, eu acho que fica evidente que o estado inaceitável do sistema carcerário não é resultado apenas do mau funcionamento do sistema penal. O sistema prisional é o ápice da marginalização e da violência institucional contra certos grupos, em especial pobres e negros, que têm sua dignidade e seus direitos fundamentais violados. Assim, uma solução efetiva para os problemas do sistema carcerário passa primeiramente pela garantia desses direitos, por uma distribuição de renda mais igualitária e pela integração social, o que aumentaria a legitimidade do Estado. No entanto, a agenda política punitiva agrava ainda mais a situação do sistema, gerando condições desumanas, que são intoleráveis e incompatíveis com o Estado democrático de direito, como reconhecido pelo Supremo na DPF 347, na qual declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Diante desse quadro, propomos, primeiramente, uma nova política de drogas. Atualmente, cerca de 30% da população carcerária no Brasil está cumprindo pena por tráfico, em sua maioria pequenos traficantes e usuários. É necessária a descriminalização do usuário e, posteriormente, a legalização das drogas. É fundamental adotar um modelo que encare as drogas como questão de saúde pública e não justiça criminal. A nossa segunda proposta é o cumprimento efetivo da Lei de Execução Penal. O Estado deve garantir de fato o disposto na lei, melhorando as condições dos presídios, fornecendo educação, saúde e trabalho aos condenados, além de assistência aos egressos, direcionando os esforços para a reintegração social. A nossa terceira proposta é a reforma policial. Deve ser feita a integração e democratização das polícias, a capacitação dos agentes de acordo com o Estado democrático de direito e um maior investimento em inteligência e investigação. A nossa quarta proposta é uma maior aplicação de penas alternativas à pena privativa de liberdade, como penas de multa, restrição de direitos e prestação social alternativa,
na qual se enquadram os serviços comunitários. A nossa quinta proposta é uma ampliação da aplicação da justiça restaurativa. É importante frisar que tanto as penas alternativas quanto a justiça restaurativa devem ser a regra, limitando o uso da prisão a situações estritamente necessárias. E por último, mas talvez mais importante, são as políticas públicas para a redução da desigualdade, que nada mais são que a implementação do estado de bem-estar social previsto na Constituição Federal. Dentro dessas políticas públicas se encontram a renda mínima, educação de qualidade, moradia digna, programas de inclusão social para a juventude, com cultura, esporte, arte e melhora do ambiente urbano. Portanto, por uma política séria de segurança pública e por uma sociedade justa, nós entendemos que é imprescindível adequar as condições do sistema carcerário à dignidade da pessoa e aos direitos humanos.